chegamos a falar um pouquinho sobre ótica, né? Dentro do curso normal, né? Chegamos a discutir ótica? Não. Acho que sim, não falamos dos princípios da ótica geométrica, Não, eu não lembro. das leis básicas, não? Eu ia convidar vocês a fazer isso, como a Feira de Ciência trata-se de luz, certo? Uma dos aspectos é luz. Eu queria bater um papo sobre luz, sobre os diferentes aspectos da luz. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso, agilizar isso. E aí no finalzinho eu já libero para as perguntas. O que vocês acham? Pode ser? Porque pelo que eu vejo, além dela, quem mais já está com a dúvida prontinha aí? Tem uma duvidazinha prontinha aí também? Antes de liberar para as dúvidas, então, vamos aproveitar esse iniciozinho para discutir um pouquinho de ótica. Ótica, parte da física que estuda a luz. Luz é uma radiação eletromagnética visível, ou seja, capaz de sensibilizar o olho humano, a retina humana. Ótica estuda luz, radiação eletromagnética visível. É bacana tu explicar para as pessoas que radiação eletromagnética é feita, como o próprio nome diz, de campos elétricos e campos magnéticos. Seria legal explicar para as pessoas, né, que se eu tenho uma carga elétrica ou duas cargas elétricas próximas uma da outra, os iguais se repelem. Duas cargas negativas próximas uma da outra, repulsão também. E os opostos se atraem. Fala. Se os opostos se atraem, um ímã e um metal são opostos? Não. Pois então, eu estava falando de campo elétrico, dando as noções para campo elétrico, certo? E o ímã é um outro fenômeno. Inicialmente a gente achava que o ímã na verdade é o ímã natural, ele é chamado de magnetita, é uma rocha. Magnetita. A magnetita na verdade é um óxido de ferro, é uma ferrugem especial. É um óxido de ferro. Ela tem propriedades misteriosas, o ímã, né? Uma coisa curiosa sobre o ímã é que se tu pega um pedaço de magnetita e pendura ela pelo seu centro geométrico, deixa ela livre para girar, uma parte dela aponta para o polo norte do planeta, que a gente chama de polo norte, e outra parte dela aponta para o polo sul. Que loucura, um pedaço de pedra, um pedaço de rocha, que sabe onde é que é o polo norte do planeta. Que vê que delírio isso, o planeta gira de um certo jeito, em torno de um certo ponto. Tem um ponto no céu que parece estar parado, enquanto as outras estrelas parecem girar. Certo? Os astrônomos demoraram milhares de anos para aprender a calcular, para achar a estrela polar do norte. Lá é o polo norte. A reta que passa pelo planeta, o polo norte é lá onde é bem frio. Nunca conseguimos chegar lá ainda, mas lá é frio pra caramba. Calcularam isso, aí de repente descobre uma rocha que tu pendura ela é o polo norte. Uma rocha. Como pode um pedaço de rocha saber onde é que é o polo norte? E tu tenta enganar ela sempre descobre onde é que é o polo norte. Essa rocha magnetita, ela parece ser amante dos metais. E aí em francês, imã, ou amant, imã, em francês que significa amante, por ela gostar de metais aparentemente, aportuguesando ficou imã. Coisa louca, se eu pegar dois pedacinhos de ímã e tentar aproximar norte com norte, eles se repelem. Se eu aproximar sul com sul, eles se repelem. Mas se eu aproximo norte com sul, eles se atraem. Então observe que a lei de Dufay, que é o nome que se dá para essa regra, ela é válida tanto para eletricidade, para campo elétrico, quanto para campo magnético. Campo magnético. No início a gente achava que eram dois fenômenos totalmente distintos uns dos outros. A gente achava que o comportamento dos ímãs era independente do comportamento das cargas elétricas. Só para vocês terem uma noção, como é que eu represento esta coisa invisível que tem em volta de uma carga positiva? Porque tem alguma coisa ali já. Mesmo que eu não tenha uma outra partícula
para aproximar dela e perceber que elas estão se atraindo ou se repelindo, eu posso dizer que tem alguma coisa acontecendo ali, como tem alguma coisa acontecendo aqui, ó, que a gente chama de campo gravitacional. Tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não vejo nada, mas tem alguma anomalia acontecendo nesse espaço devido à presença do nosso planeta, a gente chama de campo gravitacional. Campo gravitacional é uma região influenciada pela presença de uma massa. Como é que nós vamos representar o campo elétrico em volta de uma carga positiva? Isso aqui não é ótica, tá pessoal? Eu ia começar a dar uma aula de ótica, a pergunta da aluna me levou para outro caminho, o que eu adoro. O que eu estou falando para ti agora, o nome dessa matéria, olha só como é complexo, só tentar entender o que é a luz, bicho. Uma doença. Estou tentando te fazer entender a eletrostática agora. Eletrostática. É a parte da física que estuda cargas elétricas estáticas. Carga elétrica positiva. Um corpo com excesso de prótons, com falta de elétrons, tudo bem? Com menos elétrons do que prótons. Tranquilo? Vou tentar desenhar o que está acontecendo aqui em volta. Desenhar o campo elétrico. Se eu pegar uma partícula positiva e abandonar aqui, tu concorda que ela vai ser repelida? Vai ser repelida? Vai ser repelida? Essas linhas que representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada próxima da partícula é chamada linha de campo elétrico, porque ela representa a trajetória de uma partícula positiva. Observem que se eu estivesse falando de uma carga negativa, o que é uma carga negativa? É um corpo com excesso de elétrons. Eu vou usar uma carga de teste positiva para desenhar o campo elétrico, obrigado. Atrai. Concorda comigo? Atrai. Tu vê, ó. Linhas radialmente dispostas. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Tu bota uma partícula positiva ali, ela não anda. Não, ela anda, cara, ela vai ser atraída. Eu não vou ficar fazendo infinitas linhas porque vai acabar a nossa vida e não vai terminar o serviço. Então a gente só usa algumas linhas para representar o campo elétrico ao redor de uma carga elétrica. Se eu deixasse uma partícula positiva próxima de uma partícula negativa, representar o campo elétrico ali ficaria diferente. Larga uma partícula positiva, atrai e repele. Ó como já fica diferente o campo elétrico que é ao redor de duas partículas carregadas, ó. Já não fica tão organizadinho e bonitinho como antes. Ele já fica deformado o campo elétrico aqui, ó. Cada flechinha dessa representa a trajetória de uma partícula positiva. Muito obrigado pela participação. Linhas de campo representam o campo elétrico. Campo elétrico, uma anomalia gerada pela presença de um corpo que tem excesso de prótons ou de elétrons. Campo elétrico, demorei uma década para entender no meu fundo do meu coração o que era campo elétrico. Uma década, 10 anos, fazendo as contas, acertando, tirando 10, mas no meu coração eu acordava assim, campo elétrico. Que campo elétrico, essa merda? 10 anos depois eu, campo elétrico. Tu vê, foda, cara. Pouca gente entende no fundo do coração que é campo elétrico. Não é, entendi aquelas setinhas, não é só isso, né? Tem um monte de matemática bonita que eu quero te apresentar depois, mas deixa pro terceirão. Só queria te falar que existe o campo elétrico. Tu acredita que dá para fazer essas linhas também no campo magnético? Teve gente na feira passada que trouxe ímã e ferrinho em pó, né? E mexia lá o ímã próximo do ferro em pó e dava para ver essas linhas do campo magnético. Como também é possível no laboratório criar essas linhas aqui, enxergar essas várias linhas, na verdade, que existem. Que nós só estamos representando algumas, né? Vamos falar um pouquinho mais de campo magnético. Quando eu pego um ímã, boto uma folha de papel sulfite em cima dele, e jogo ferro em pó, já que o ferro é um material ferromagnético, significa que ele é fortemente atraído por campos magnéticos. Nós veríamos aquele ferro em pó formando linhas muito bem organizadas. Essas linhas teriam um formato parecido com esse aqui, ó. Só que seriam muito mais linhas. Eu só estou fazendo 2 linhas de campo em cima, 2 embaixo do ímã. Os cientistas definiram que essas linhas têm um sentido, e o sentido definido pelos cientistas é que essas linhas emergem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul. Isso só porque se tu pegar uma bússola, sabe uma bússola?
Na verdade, uma bússola é um ímã. Né? A bússola aponta para o polo norte, né? Aí tu gira polo norte, polo sul, leste, oeste, bússola. Se tu pega essa bússola e coloca nas proximidades do ímã, aqui a setinha da bússola aponta para lá, ó. E se tu acompanha a linha, a setinha da bússola fica sempre apontando na direção em que a linha aponta, ó. Tu vê, cara, na verdade uma bússola é um ímã. E a Terra é um grande ímã. Por isso que a bússola, ou a magnetita, o pedaço de rocha magnética, aponta para o norte. Porque os opostos, o polo norte da bússola é atraído pelo polo norte geográfico da Terra. Portanto, no polo norte geográfico da Terra tem um polo sul magnético. Olha que interessante. Não é exatamente no polo norte, mas é próximo. O professor do meu filho disse que era porque tinha muito minério de ferro no polo norte. Ele mentiu, aliás, não mentiu, o professor não mente, o professor se confunde. Ele, na verdade, instigou a curiosidade das crianças, aplicando uma falsa ideia na mente delas, para que elas fossem buscar a verdade. Nobre professor. Cara, muito doido, tu parte o ímã ao meio, não adianta, continua polo norte e polo sul, tu acredita, nos dois pedaços do ímã. Tu pode partir o resto da vida, vai sobrar uma molécula, a molécula vai ter polo norte e vai ter polo sul. Um átomo sobra, polo norte e polo sul, no átomo. Os polos magnéticos são inseparáveis. Diferentemente de polos elétricos, né? Que existe monopolo elétrico, né? Monopolo magnético, não. A sensação que dava é que esses fenômenos eram completamente distintos uns dos outros. Até que um sujeito foi dar uma aula de circuitos elétricos, eletrodinâmica, outra matéria já. Isso é magnetismo, esse bate-papo rápido aqui. Isso é eletrostática. Um sujeito chamado Oersted foi dar uma aula de eletrodinâmica, outra matéria já, circuitinho elétrico, bateria, amperímetro para medir corrente elétrica, voltímetro para medir volts. Bem legal, é do ohm. É a unidade para medir resistência elétrica, né? Ohm. Ele lá bem feliz dando aula de circuito elétrico, naquele dia uma bússola incomodando ele no bolso, uma bússola. Ele botou a bússola do lado do circuito elétrico. O que ele percebeu? Quando o circuito estava sendo percorrido por corrente elétrica, a bússola misteriosamente não apontava para o norte e direito. Quando ele desligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o norte. Naquele dia, Oersted percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Foi isso que a experiência desse indivíduo mostrou ao mundo. E foi o motor de um monte de descobertas fantásticas que nos permitem estar na situação em que estamos hoje. Depois que o Oersted descobriu que corrente elétrica gera cargas elétricas em movimento, tu vê, uma carga elétrica parada, ela já gera campo elétrico. Carga elétrica gera campo elétrico, parada. Mas se eu boto ela para se mexer, além do campo elétrico que ela gera por ser carga elétrica, ela também gera um campo. Que loucura! Na verdade, todo o campo magnético é gerado por corrente elétrica. Então, o que tem dentro de um ímã? O que tem dentro de um ímã é o que tem os átomos, elétrons. Elétrons não são mini correntes elétricas em volta de um átomo? Tu vê, cara, um átomo é uma entidade magnética. É uma entidade elétrica porque é feito de cargas elétricas, só que as cargas elétricas estão em movimento, que gera campo. Então tu vê, o átomo é uma entidade eletromagnética. Tu é um ser eletromagnético. O eletromagnetismo é que rege os fenômenos todos que acontecem no teu corpo. A biologia jamais entenderá o ser humano se não entender as leis da física que fazem os movimentos dentro das células ocorrerem. São coisas eletromagnéticas, olha que viagem. E saibam vocês que não existem materiais inertes aos campos magnéticos. Ou o material é fortemente atraído, ou é fracamente atraído, ou fracamente repelido. Mas toda a tabela periódica interage com campos magnéticos. São divididos em materiais ferromagnéticos, que eu citei agora, que são materiais fortemente atraídos. Tem os materiais paramagnéticos, que são fracamente atraídos. E tem os materiais diamagnéticos, que são fracamente repelidos pelos campos magnéticos. Outra coisa legal de comentar com a galera, né? A maioria das pessoas pensa vidro. Vidro e ímã não dá nada. Dá. O vidro é atraído pelo ímã. Só que é tão fraquinho que tu não percebe. Precisaria de um ímã poderoso para fazer a demonstração. Aí pode mostrar um vídeo de um ímã poderosíssimo em laboratório atraindo o ímã. Alumínio também. Alumínio é atraído.
Ouro e prata são repelidos. O ouro e a prata, se tu pegar um pedaço de ouro e tentar aproximar de um ímã, repele, ele foge. Que merda acontece dentro do átomo para ele saber se é hora dele atrair ou repelir, né? Isso é show de tentar entender, complexo pra caramba tentar entender isso. Mas não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo é te informar que existem esses fenômenos. Mas peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Carga elétrica gera campo elétrico. E se ela se movimenta, além do elétrico, ela gera campo. Caramba, e se tu pega uma carga elétrica e faz ela ir para um lado e para o outro, ela gera campo eletromagnético oscilante. Ela emite radiação. Quando uma carga elétrica oscila, ela emite radiação eletromagnética. Porra, é por isso que tem um tipo de energia saindo de ti agora, das tuas entranhas, chamada infra, que é por causa dos teus átomos que têm cargas elétricas vibrantes. Então um átomo, ele é uma entidade que emite radiação infravermelho o tempo inteiro. Só que eu não enxergo essa radiação, eu enxergo só a radiação que tem frequência acima do infravermelho. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, azul, anil, violeta. Só que a partir do ultravioleta eu volto a não enxergar. Mas é um tipo de luz que existe. E bacana tu tentar mostrar para o leigo que não conhece o que é de fato a luz, ele vê a luz, mas ele não sabe o que é. Mostrar para ele que é algo bem interessante, feito de campos eletromagnéticos, campos elétricos e magnéticos oscilantes, um gerando o outro, um gerando o outro. Não dá para acreditar, né? Para gerar radiação eletromagnética, basta pegar um condutor, pegar partículas carregadas, sejam positivas ou negativas, e sacudi-las no fio. Quando eu fizer isso, daquele fio emana ondas de rádio. Se nós sacudirmos mais rapidamente ainda as cargas elétricas, aí gera micro-ondas, é o que acontece em válvulas eletrônicas especiais que estão nos fornos micro-ondas da nossa casa. Se eu sacudo mais rápido ainda, eu gero infravermelho, é o que está acontecendo nos átomos no interior do teu corpo, por exemplo. Se eu sacudo mais rapidamente ainda, eu gero luz. É o que está acontecendo nos átomos da casquinha da tua pele. Estimulados pela luz incidente. Se eu sacudir ainda mais rápido, eu gero luz ultravioleta, que vem também de uma região próxima de onde vem a luz normal. E ainda poderia depois falar de raio-x e raios gama e suas aplicações. Todas essas radiações que eu acabei de citar são ditas eletromagnéticas. Como é que é? Repete a tua pergunta. Se a gente sacudisse mais, a gente brilharia? Tu quer dizer que se as tuas partículas vibrassem mais, tu emitiria luz visível? Sim, o ferrinho do fogão é a prova disso. Quando a mãe liga lá a feijoada lá e tá um tempão, chega uma hora que o ferrinho do fogão fica vermelho, né? Antes ele estava infravermelho, tu não enxergava. Ficou tão agitado que chegou a ficar vermelho. Se agitasse mais ainda, ficaria alaranjado, amarelo, verde, azul, anil. Só que muito antes disso, o ferro estaria no estado gasoso. Por isso que para ver uma cor mais que o vermelho, eu vejo o estado gasoso já. Certo? Altas perguntas, show de bola. Bom, tu vê, eu não falei de ótica, na verdade. Ou poderia dizer que eu falei sim, eu falei de um dos 3 pilares da ótica. A ótica é dividida em 3 pilares. A ótica física, a ótica geométrica e a ótica fisiológica. Eu estava a fim de introduzir a ótica geométrica, mas as perguntas de vocês me levaram para a ótica física, aquela que estuda a luz como radiação elétron. Mas eu ainda não te mostrei como é que seria o desenho dos campos eletromagnéticos entrelaçados. Eu só te mostrei mais ou menos o que é o campo elétrico e o que é o campo magnético. Qualquer experimento que tu faça a respeito de campo elétrico e campo magnético é plenamente justificável com a luz. Porque para que um sujeito consiga vislumbrar o que é a luz, tecnicamente falando, ele primeiro tem que absorver pelo menos um pouquinho do que é um campo elétrico, o que é um campo magnético e a relação entre eles. Para gerar campos magnéticos, eu preciso pegar um campo elétrico, uma carga elétrica, e sacudir, né? Fazer esse campo elétrico variar. Variando o campo elétrico, eu gero um campo magnético, que vai ser variante também, que vai gerar um campo elétrico, que vai gerar um campo magnético. Eletromagnético. Beleza. Vou parar um pouquinho de falar da ótica física, porque tu tem que ir atrás, né? Se tu for abraçar qualquer uma dessas ideias, estude, venha com perguntas. Eu posso aprofundar o quanto for preciso para a nossa feirinha de ciência. Agora deixa eu aproveitar um pouquinho
e falar da ótica geométrica, já que eu introduzi a ótica física. A ótica geométrica, cara, ela é tão simples para compreender e explica tão poderosamente alguns fenômenos que vale a pena também se algum de vocês se interessarem. A ótica geométrica, ela é baseada em princípios, apenas 3 princípios. Princípios da ótica geométrica. Os princípios da ótica geométrica se resumem desta forma. A luz propaga-se em linha reta. Vocês saberiam me exemplificar um fenômeno do dia a dia que prova que a luz propaga-se em linha reta? O laser é um laserzinho, né? Que a gente pode tanto usar como um apontador, né, no telão, quanto na noite, nas festas é comum a gente usar os lasers. É uma prova, a tua sombra, né? A sombra do teu corpo mantém o formato do teu corpo, né? Certo? Isso só pode ser porque a luz anda em linha reta. Outra coisa, os raios de luz são independentes. Já não discuti contigo essa história da independência dos raios de luz? Não cheguei a nunca comentar isso contigo, será? Porque pensa bem, se eu tenho um pontinho no quadro, se todos nós vemos esse ponto, significa, e nós estamos vendo ele porque tem luz batendo nele, né? Se nós apagássemos as luzes, ele não seria visível. Quer dizer que tem algo que vem do ambiente, bate nele e volta, e bate nos nossos olhos, né? Tem que ter alguma coisa que sai do objeto e vem até o meu olho para que eu enxergue. Não pode ser do além isso, né? Tem que ter alguma coisa que vem de lá. Cara, quer dizer que tem infinitos raios de luz saindo dali, né? Tem infinitos, porque ele tem que entrar exatamente na tua pupila. E tu enxerga ele tanto com o olho, quanto com o outro olho. Então tem luz vindo num olho e no outro. E mesmo que tu mude a posição da tua cabeça, tu continua enxergando. Meu Deus, então são infinitos. Quando a gente diz que de um ponto objeto saem infinitos raios de luz, não é um absurdo, é um fato. A física moderna nos permite até calcular quantos são. É um número absurdo, assustador, por isso que a gente diz que dali saem infinitos raios de luz. Tudo bem para vocês? Quando eu estou olhando alguém que está na minha esquerda, tem luz vindo dessas pessoas em direção ao meu olho. Ó, continua vindo. E essa luz deve passar e deve continuar, né? Alguém atrás de mim veria essas pessoas também, né? Quando eu saio daqui e venho para cá, a luz delas deve continuar indo para lá, né? Agora a luz que eu enxergo é outra. Ela vem num ângulo diferente da primeira. Concorda comigo? Mas deve ter luz ainda indo para lá, né? Concorda comigo? Deixa eu ver. Tem luz indo para lá, cara. Quando eu mudo a minha posição, eu estou pegando a luz do mesmo objeto que vem num ângulo diferente. Mas aquela luz que estava indo para lá, ainda existe alguém que estivesse ali e falaria, também enxerga a pessoa. Tudo bem para vocês? Só que aí se eu olho para eles, tem luz deles vindo para mim, né? Essa luz deles que vem para o meu olho não se cruzou com a luz dela que foi para lá? Será que essas luzes, quando se cruzaram, atrapalharam uma outra? Não, né? A prova é que eu vejo eles com nitidez mesmo. A luz do mundo está atravessando aqui a luz deles para mim. Justo dizer que os raios de luz são independentes? Justo, né, cara? Tu vê, é filosófico essa ideia. Né? Mas é palpável, faz sentido. Faz sentido dizer que são infinitos os raios de luz e faz sentido dizer que eles são independentes. Fala. A gente pode estudar então o lugar a ficar mais brilhoso? Porque se a gente emite, a gente pode deixar um lugar... Sim, se eu pintasse todo o ambiente de preto, ficaria totalmente diferente a quantidade de luz no ambiente, daria uma sensação diferente. Se eu pinto as paredes de cores claras, eu ajudo a aproveitar a luz, ou seja, a luz não vai iluminar só diretamente o objeto. A luz que bate no teu caderno, a maior parte dela vem diretamente da lâmpada. Mas a luz que bate nos colegas, que bate na parede e volta para o objeto, colabora para a iluminação. Da mesma forma que se não tivesse as paredes e o teto e a sala vazia, diminui o poder da minha voz, já que tem menos objetos para se refletir. Pode até gerar o eco, né, numa casa vazia, né, pessoal? Costuma falar disso. Ótima a colocação.
Passou 20 minutos de aula? Falta 20 minutos? Tudo bem. Fala. Então você está dizendo que, tipo assim, eu vou olhar pra ela, tá batendo uma luz e tá voltando em mim. Isso. E tu só enxerga a luz que foi refletida na casquinha dela. Exatamente isso. E o louco é que essas cores que tu enxerga, todas são oriundas daquela luz branca, né? Provando que a luz branca é a mistura das cores. O dourado que eu vejo no teu relógio, o rosa, o preto, tudo isso tem a ver com aquilo ali, né? Quando a gente pode entender até que são bolinhas, a gente pode entender que a luz são partículas chamadas fótons. E tem fótons de todas as cores. Quando chegam vários fótons coloridos no meu olho, o meu cérebro confuso lê branco. Quando eu vejo um objeto vermelho, quer dizer que os fótons de cores que não são vermelhas foram absorvidos pelo corpo. E só os fótons vermelhinhos quicaram na superfície e vieram para o meu olho. Aí eu enxergo, vermelho. Quando eu olho um objeto azul, aquele objeto absorveu as baguinhas de outras cores e as baguinhas que quicaram na superfície foram azuisinhas e vieram para o meu olho. Então, um objeto que tem uma cor é porque ele reflete aquela cor. Portanto, se eu pegar um objeto vermelho puro e iluminar com luz azul, eu vou ver preto. Tu vê que viagem é uma experiência legal de fazer com as pessoas, que mostra como a ótica pode ser mal interpretada se a gente não pensa a respeito dela. Comentáriozinho final aqui. Os raios de luz são reversíveis. Esses são 3 princípios da ótica geométrica que nos fazem entender vários fenômenos. Por exemplo, já percebeu que se tu está conversando com uma colega no espelho e vocês duas estão se olhando no olho, é óbvio que as duas estão se vendo naquele instante. Não faz sentido a luz refletir no olho de uma, bater no espelho e ir para o olho da outra, e um outro raio de luz dos infinitos que existem saindo de vários pontos do objeto. Se um desses raios que vai no sentido oposto bate no espelho e não vai para o olho da outra, não faz sentido. Quando tu estiver vendo uma colega no olho, no espelho, vocês duas estão se vendo, não tem jeito, porque tem raio de luz indo e tem raio de luz vindo. Esse fenômeno a gente chama de reversibilidade dos raios de luz, ou a gente pode dizer que os raios de luz são reversíveis. Eu já tive aluno que, assistindo a esse momento, me pergunta: professor, e se uma das pessoas for cega? Eu te juro, cara, a sala cheia, eu tive que responder pro animal. Aí não enxerga, cara. Entendi, professor, para os cegos o princípio da reversibilidade não funciona. Não, cara, continua existindo raio indo e vindo, é porque o cara não enxerga, né? Então, eu tive que mudar a minha aula por causa desse cara. Então, assim, se duas pessoas que não têm problemas de visão estão olhando no olho, num ambiente iluminado, as duas se enxergarão, certo? Beleza? Tu já viu em Floripa tá na moda agora, as empresas estão adesivando atrás do ônibus. Se você não vê o meu retrovisor, eu não te vejo. Porque o cara tá cansado de estar lá atrás do ônibus, né? Mosqueou, aí parou atrás do ônibus. Eu podia ter ultrapassado antes, né? Com calma, agilizando, o ônibus vai parar lá na frente, na setinha, pá, seta, né? Pisca. Não é só no Natal que usa pisca, né? Então pisca, passa, aí o cara mosqueou, parou atrás do ônibus. Aí ele fica olhando pro retrovisor, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Aí agora eu vou. Aí na hora que ele vai, o motorista do ônibus está esperando a mesma oportunidade para tocar a vida dele para frente, né? Na hora que ele vai, o animal sai oculto atrás da traseira do ônibus e toma uma fechada do motorista do ônibus. E ainda chega o cara. Bom, ele não se dá conta de que se ele está na traseira do ônibus, não tem luz que sai do carro dele, bate no espelho e bate no olho do motorista para ele ver, tem um cara atrás de mim. Por isso, as empresas estão adesivando isso, para que o motorista tome consciência de, para que ele seja visto pelo retrovisor do ônibus, o retrovisor do ônibus tem que estar visível. Né? Porque se tu vê a cara do motorista do ônibus no retrovisor, ele está vendo a tua cara. Certo? Não precisa nem ser a tua cara, pode ser teu carro, né? Mas tem que ver o retrovisor dele, de alguma forma, né? Para que ter chance de que luz do teu carro bata no espelho, bata no olho dele e ele te veja. Certo? Isso tipo, um ponto cego do carro, assim, que eu tô atrás eu vejo, mas a pessoa tá na frente mesmo, com coisa do lado eu não vejo, não entendo isso. Na verdade é o seguinte, olha só. Olha o tamanho do espelho retrovisor do carro, né? E o motorista está relativamente perto desse espelho.
Uma pessoa que está num carro distante, o espelho está longe, tu conseguiria ver, mas não é o objetivo tu ver o interior do carro da pessoa, né? O objetivo é o contrário. Mas a reversibilidade continua existindo. O ponto cego, na verdade, ele é mecânico, ele é físico, né? Tem um carro aqui, tem um espelhinho aqui, um espelhinho aqui. Aqui está o olho do motorista. Qual é o caminho que a luz vai fazer? A luz tem que vir de fora, bater no espelho, sofrer reflexão. Aí tem as leis da reflexão, que eu adoraria continuar, mas né, a gente vai ter que ver depois. Então tu vê, se esse espelho não estiver inclinadinho assim, bem inclinadinho, mais do que aquele, não vai ter raio de luz que vem daqui, bate no espelho, se reflete e vem no olho do cara. Por isso que é importante regular o ângulo dos espelhos. Se esse espelho estiver mal regulado, o raio que vem daqui não bate no olho do motorista. Então se o motoboy vem muito colado no carro, o motorista não vê. Ou seja, uma dica para o motorista regular o retrovisor do carro é ele ir aproximando o retrovisor até ele ver a lateral do carro dele. Quando ele vê a lateral do carro dele, ele não precisa ver a lateral do carro dele, ele quer ver as pessoas que vêm pela lateral. Aí afasta um pouquinho. Então o ideal para o motorista é que ele esteja quase vendo a lateral do carro dele. Que ele dê uma olhadinha para o lado e agora eu vi a lateral do meu carro. Certo? Porque se ele abre demais o espelho, aqui nessa região vai ficar um ponto cego. Entendeu? Aí o cara olha para o retrovisor, não está vindo ninguém, matei o motoqueiro. Entendeu? E aí arruina a vida da pessoa. Não só da pessoa, né, da família da pessoa que faleceu, como da própria pessoa, que é difícil dormir depois de ter matado alguém. Uma coisa, acredito eu, né? Acredito eu que deve ser extremamente difícil para as pessoas que já passaram por esse momento terrível. Sacou? Então o ponto cego é porque a luz respeita as leis da reflexão do espelho. Se o espelho estiver mal regulado, eu não vou ver toda a área, certo? Outra, aí eu não vou ver uma coisa que está aqui também, né? Por isso o negócio é botar uma janelinha transparente aqui, botar mais um espelho aqui dentro, né? Para que tenha a luz que venha dali e bata no olho do cara, certo? Se eu regular bem os 3 espelhos e forem espelhos levemente convexos, curvos, os de fora, eu vou ter um campo visual quase total, certo? Mas mesmo assim, tu tem que estar muito atento. Vai que dá a zebra assim, né? Tu olha primeiro para aquele espelho, não tem ninguém. Aí para garantir, tu vai ver se não tem alguém atrás do teu carro, entendeu? E bem na hora que tu migra de um espelho para o outro, o objeto passa do espelho para o outro, entendeu? Então, no dia a dia isso vai acabar acontecendo. Por isso que tu nunca pode fazer uma troca de faixa rápida. Tem que fazer uma troca suave para dar tempo de um motoqueiro reagir, buzinar. Né? Então, é uma coisa que tem que educar o brasileiro, né, cara? O trânsito brasileiro mata mais que guerras pelo mundo afora. Não dá para entender isso, cara. Tem no mundo uma pessoa... E no final dessa encrenca morre menos gente do que no trânsito brasileiro. É assustador isso, né, cara? A gente tem que mudar isso, cara. Nós vamos ter que ser diferentes que os nossos pais, pelo amor de Deus. Meu pai era um doente no trânsito dessa nossa época. Só depois de velho começou a baixar a bola. Era um doente. Ah, chega, né? Eu queria tanto continuar, mas não dá. Vamos resolver algumas dúvidas aí que a galera tem. Obrigado pela paciência, pessoal. Na próxima apoio eu também quero usar uma meia horinha para continuar, de repente, essa discussão da ótica geométrica, te mostrar como é que é o espelho, como é que funciona o espelho, as leis da reflexão, as lentes, falar da ótica fisiológica, da miopia, hipermetropia, tudo coisas legais para te trabalhar na feira. Valeu!